Sabe aquelas noites? 3 da manhã, olho aberto, a cabeça a mil, pensando em conta para pagar, aluguel, aquele gasto que não estava previsto, sabe? Medo de perder o emprego. O coração parece que vai sair pela boca, dá um nó no estômago. O sono some. Pois é, isso tem nome: ansiedade financeira. E é disso que a gente vai conversar hoje. Exatamente. E olha, não é só uma preocupação passageira, viu? É um estresse que fica ali, crônico, persistente, sempre ligado à questão do dinheiro. Gera uma sensação de medo mesmo, de insegurança, quase um desamparo. Nossa, pesado. E o pior é que mexe com tudo. Saúde física, mental e até, veja só, com a nossa capacidade de tomar decisões financeiras de forma lógica. Muita gente sente isso, mas por vergonha ou por não saber como falar, acaba guardando para si, né? Isso isola mais ainda. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco isso. O que é essa ansiedade, como ela age no corpo, no cérebro e, claro, o mais importante, que estratégias a gente pode usar para retomar um pouco o controle, né? Isso, porque o impacto é real. Desde a dificuldade para dormir, que você mencionou, Sim, a insônia. até dores de cabeça, problemas digestivos, aquela tensão muscular que não passa, taquicardia, cansaço constante. E na parte emocional? Ah, aí vem o medo só de pensar em dinheiro, irritabilidade à flor da pele, dificuldade de se concentrar em qualquer coisa. Culpa, vergonha também, às vezes um sentimento até de desespero, sabe? E isso muda o jeito da pessoa agir no dia a dia, imagino. Com certeza. A pessoa começa a evitar olhar o extrato, as contas, ou então, ao contrário, gasta por impulso para tentar aliviar aquela tensão momentaneamente. Pode levar ao isolamento social, brigas por causa de dinheiro, ou aquela procrastinação, adiar decisões financeiras importantes. E esses sentimentos todos, essa bola de neve, geralmente tem uma origem, né? Alguns gatilhos específicos. Sim, sim. Os gatilhos são, digamos, clássicos, infelizmente. Dívidas acumuladas, que parecem não ter fim, a instabilidade de renda, muito comum para quem é autônomo, freelancer, a falta de uma reserva de emergência mínima que seja, aquela pressão para alcançar objetivos grandes, tipo comprar uma casa, sabe? E, claro, a comparação social, né? O que a gente vê nas redes sociais pesa muito hoje. E aí a pessoa entra num ciclo vicioso, né? A própria ansiedade parece que impede de achar a saída. Exato. É quase uma resposta biológica do nosso corpo. A ansiedade deixa a amígdala, que é tipo o nosso sistema de alarme. Certo, o alerta. Isso, o alerta, ela fica hiperativa. E quando esse alarme está disparado o tempo todo, ele meio que abaça o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do cérebro que planeja, que raciocina, que controla os impulsos. Aí fica difícil pensar com clareza. E o que acontece na prática, então? Bom, geralmente leva para dois caminhos bem ruins. Ou a pessoa paralisa, evita o problema, não faz nada, a situação piora, e isso gera mais ansiedade ainda. Ah, o ciclo que você falou. Isso. Ou então, no desespero, toma decisões impulsivas. Pega um empréstimo ruim com juros altíssimos, aquilo dá um alívio na hora, mas lá na frente o problema fica maior. E aí, mais ansiedade. É um ciclo que se alimenta. Parece bem complicado sair disso. Mas imagino que existam formas, né? Pelo que entendi, a abordagem tem meio que duas frentes. Tem sim, felizmente. E a ordem importa. Primeiro, é preciso acalmar a mente e o corpo. Acalmar o sistema nervoso. Não adianta querer montar uma planilha complexa se a pessoa está em pânico, em modo de alerta total. Faz sentido. E como fazer isso? Coisas simples, mas que funcionam. Respiração consciente, sabe? Aquela técnica da caixa. Inspira contando 4, segura 4, expira 4, segura 4. Ajuda a regular. Outra coisa é o despejo mental. Pegar um papel e caneta e simplesmente anotar tudo o que está preocupando. Tira da cabeça, ajuda a olhar de fora. Ou até limitar um tempo de preocupação. Tipo, reservar 15 minutos do dia para pensar nisso e depois, pronto, seguir em frente. E se mexer, né? Uma caminhada, alongamento, ajuda a liberar a tensão. Ok, então primeiro acalma. E depois? Aí sim olhar para as finanças. Exato. Depois que a poeira baixa um pouco, aí sim é hora de encarar os números e pensar em ações práticas. Pequenas ações. O foco é progredir, não ser perfeito de cara. E quais seriam esses passos práticos? O primeiro, talvez o mais difícil, é encarar a realidade. Olhar os números com calma, sem se culpar tanto. Ver onde se está. Depois pensar na regra do 1%.
qual a menor coisinha que dá para fazer hoje? Cancelar uma assinatura que não usa, automatizar R$ 20 por uma poupança, fazer um plano simples. Quanto entra líquido, quanto sai de essencial, quanto vai para a dívida. O esboço, sabe? E mencionaram também a importância de uma mini reserva de emergência, né? Parece ser um ponto-chave para dar um alívio. É fundamental para a paz de espírito. Começar com uma meta pequena, R$ 500, R$ 1.000, já muda muito a sensação de segurança. Tira um peso enorme. E por último, mas não menos importante, quebrar o tabu. Conversar sobre dinheiro. Com alguém de confiança, um amigo, um terapeuta, um planejador financeiro, falar alivia demais. Então, resumindo, a mensagem aqui, apesar da ansiedade financeira ser uma resposta até compreensível a momentos difíceis, ela não precisa dominar a vida da pessoa. De jeito nenhum. Gerenciar essa resposta ao estresse e dar pequenos passos consistentes é o caminho para retomar as rédeas. Exatamente. E olha, é importante ter muita gentileza consigo nesse processo. Não é uma corrida, é mais uma maratona, né? Cada passo, por menor que seja, cada noite dormida um pouco melhor, já é uma vitória contra esse estresse todo. Perfeito. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensando nesse alívio psicológico que até uma pequena reserva, tipo os R$ 500, pode trazer, qual seria um pequeno gasto não essencial que talvez pudesse ser redirecionado ainda essa semana para começar a construir esse primeiro degrauzinho de segurança financeira?